Você sabia que o seu café da manhã pode estar te deixando levemente viciado? Mas calma, não é nada perigoso. É apenas a ciência trabalhando dentro do seu cérebro. Hoje, você vai descobrir por que o café é tão irresistível, como ele engana o seu corpo e por que tantas pessoas não vivem sem essa bebida mágica. Pega sua xícara e vem comigo. O café está em todo lugar. O café é muito mais do que uma bebida. Ele é um ritual diário, um companheiro de jornada e, para muita gente, o motor da produtividade. Pensa bem, tem café na cozinha, no trabalho, na padaria da esquina e até nas reuniões mais sérias do planeta. Em alguns lugares do mundo, o café é quase um símbolo cultural. No Brasil, ele é o cheiro da manhã, o sinal de pausa no meio da correria e até uma desculpa para boas conversas. E olha que curioso, o café já moveu revoluções, economias inteiras e tradições milenares. Foi usado por monges para se manterem acordados em longas orações, inspirou artistas e ajudou cientistas a passarem noites estudando o universo. Não é à toa que dizem que, sem café, o mundo parava. Mas o que faz essa bebida escura e aromática ser tão poderosa? Por que ela desperta, anima e até vicia? A resposta está em uma molécula minúscula, quase invisível, que vive dentro de cada gole: a cafeína. Ela é a grande responsável por transformar o café em uma poção de energia, foco e bom humor. E é exatamente sobre ela e sobre como o seu cérebro reage a cada gole que a gente vai falar hoje. Mas, cuidado! Quanto mais você aprende sobre o café, mais difícil fica tomar só uma xícara. O que é a cafeína? Agora que a gente já percebeu que o café é praticamente o combustível da humanidade, chegou a hora de conhecer o ingrediente secreto por trás de todo esse poder: a cafeína. A cafeína é uma substância natural, sim. Natural encontrada em várias plantas, não só no café. Ela aparece nas folhas do chá, nas sementes do cacau e no chocolate. Essas plantas desenvolveram a cafeína como uma espécie de arma química da natureza. Mas calma, não é contra a gente. É contra os insetos e pragas que tentam se alimentar delas. A cafeína é tóxica para muitos insetos, é como se fosse um repelente biológico que protege a planta de ser devorada. E o mais fascinante, nós, humanos, fomos lá e dissemos: "Ei, isso aqui tem um gosto bom e ainda me deixa acordado." E assim nasceu uma das maiores parcerias químicas da história: seres humanos e cafeína. Quimicamente falando, a cafeína é uma molécula com nitrogênio, muito parecida com outras substâncias que atuam no sistema nervoso. Ela é pequena, leve e poderosa. Tão poderosa que depois que você toma um gole de café, em cerca de 15 a 20 minutos, a cafeína já começa a circular no seu sangue e em 30 a 60 minutos ela atinge o pico máximo de ação no seu corpo. E adivinha o que ela faz quando chega lá dentro? A cafeína engana o seu cérebro. Isso mesmo, ela finge ser outra molécula, chamada adenosina, que é responsável por avisar ao cérebro quando é hora de descansar. Normalmente, a adenosina vai se acumulando ao longo do dia, e quanto mais dela existe, mais sono e cansaço você sente. Mas quando entra a cafeína, ela se encaixa nos mesmos receptores da adenosina como se fosse uma chave falsa. E ao ocupar esse espaço, ela bloqueia a sensação de sono. O resultado? Você fica alerta, focado e com mais energia mental. Seu coração bate um pouco mais rápido, a circulação melhora e o corpo entende: opa, hora de produzir. É por isso que, em momentos de estudo, trabalho ou cansaço, o café parece mágico.
A cafeína é o jeito que a natureza encontrou de nos dar um empurrãozinho quando o corpo pede pausa. E talvez por isso ela tenha se tornado uma das substâncias mais consumidas do planeta, perdendo apenas para a água. Oh! Como o cérebro reage à cafeína? Agora que a gente já sabe o que é a cafeína e como ela engana o corpo, vem a parte mais interessante. O que acontece dentro do cérebro depois daquele primeiro gole de café? Quando a cafeína entra na corrente sanguínea e chega ao cérebro, ela age como uma mestra da camuflagem. Ela se disfarça de adenosina, lembra dela? Aquela molécula que te deixa com sono. Mas ao contrário da adenosina, a cafeína não manda o sinal de descansa. Ela ocupa os receptores cerebrais e bloqueia a mensagem do cansaço. O resultado é imediato. O cérebro entende que você ainda não está cansado, mesmo que o corpo já esteja pedindo uma cama. É como se a cafeína colocasse uma fita isolante na tomada da fadiga. Mas não para por aí. Quando a adenosina é bloqueada, outras substâncias ganham espaço, especialmente a dopamina e a noradrenalina. Esses nomes podem parecer complicados, mas pensa neles como as moléculas da motivação e do foco. A dopamina te deixa mais animado, curioso e produtivo. É o neurotransmissor do prazer, o mesmo envolvido quando a gente ouve música, come algo gostoso ou vence um desafio. Já a noradrenalina prepara o corpo para ação, acelera os batimentos cardíacos, aumenta a atenção e te deixa em estado de prontidão. É literalmente o seu corpo dizendo: hora de trabalhar. Por isso, depois de tomar café, muita gente sente um aumento na concentração, nas ideias e até no humor. É a dopamina fazendo festa lá dentro. Mas atenção, toda festa precisa ter hora para acabar. Depois de algumas horas, o corpo começa a eliminar a cafeína normalmente. Leva de 4 a 6 horas para metade dela sair do organismo. É por isso que quem toma café muito tarde pode ter dificuldade para dormir. O cérebro ainda está cheio de receptores bloqueados, achando que é dia. E é justamente aí que entra o ponto curioso. O cérebro é esperto. Se ele percebe que a adenosina não consegue se conectar por causa da cafeína, ele começa a criar mais receptores de adenosina para compensar. A longo prazo, isso faz com que você precise de mais café para sentir o mesmo efeito. Ou seja, nasce a tolerância. É assim que o vício leve no café acontece. Não é psicológico, é químico. Seu cérebro literalmente se adapta para lidar com a cafeína. E quando você tenta parar, ele sente falta daquele bloqueio da adenosina, o que causa sintomas como dor de cabeça, cansaço e irritação. Mas calma, nada grave. Essa abstinência leve dura só alguns dias. Então, resumindo, a cafeína não só te acorda, ela conversa com o seu cérebro numa linguagem química que mexe com sono, foco e prazer. É uma dança molecular tão precisa que transforma uma simples xícara de café numa verdadeira poção de produtividade. O lado positivo e o lado negativo do café. Agora que entendemos o que a cafeína faz dentro da nossa cabeça, vem a pergunta inevitável: beber café faz bem ou faz mal? A resposta é: depende da dose e do seu corpo. O lado positivo, o combustível da mente. Vamos começar com o lado bom, porque ele é realmente impressionante. Em pequenas e moderadas quantidades, o café é como um impulso natural de energia e foco. Ele melhora o estado de alerta, ajuda na concentração e até estimula a memória de curto prazo. É por isso que muita gente não começa o dia sem ele. O cérebro desperta, o humor melhora e o corpo parece engrenar no modo produtividade máxima. Além disso,
Estudos mostram que a cafeína pode estimular o metabolismo, ajudando o corpo a queimar calorias com mais eficiência. Atletas, por exemplo, usam a cafeína como um impulsionador de desempenho físico. Ela reduz a sensação de fadiga e aumenta a resistência. Mas o café não é só cafeína. Dentro de cada xícara existem mais de 1.000 compostos bioativos, muitos deles antioxidantes, que protegem as células contra o envelhecimento precoce e até ajudam na prevenção de doenças degenerativas como Alzheimer e Parkinson. E tem mais. Estudos sugerem que pessoas que consomem café regularmente têm um risco menor de desenvolver diabetes tipo 2 e até certos tipos de câncer, graças aos efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios da bebida. Ou seja, o café não é só um despertador, é um aliado do corpo e da mente quando consumido com equilíbrio. O lado negativo, o efeito colateral da energia. Mas quando a dose passa do limite, o café pode virar um pequeno vilão do seu sistema nervoso. Em excesso, a cafeína causa o chamado efeito rebote. Depois de um pico de energia e foco, vem a queda abrupta, o famoso crash da cafeína. O resultado? Cansaço, irritação, dificuldade de concentração e, em alguns casos, até ansiedade. Além disso, a cafeína estimula o coração. Em pessoas sensíveis, pode causar palpitações, tremores nas mãos e insônia. Tomar café muito tarde, por exemplo, engana o cérebro a pensar que ainda é dia, o que bagunça o relógio biológico e atrapalha o sono. E lembra da tolerância que mencionamos antes? Pois é, o cérebro se adapta e pede mais café para sentir o mesmo efeito. Isso pode levar ao uso excessivo e à dependência leve, o que explica por que muita gente fica de mau humor quando não toma a dose diária. Mas o maior erro é achar que café é uma solução para tudo. Usar cafeína como substituto do descanso, da alimentação ou do sono é como passar fita adesiva num cano furado. Funciona por um tempo, mas uma hora a pressão estoura. Por isso, o segredo está no equilíbrio. A dose segura recomendada pela maioria dos especialistas é de até 400 miligramas de cafeína por dia, o que dá em torno de 3 a 4 xícaras de café filtrado. Passou disso, o efeito pode se inverter. O café deixa de ser o amigo que te ajuda a focar e vira aquele colega falante que não te deixa em paz. No fim das contas, o café é uma ferramenta poderosa, deliciosa e cheia de história. Mas como toda ferramenta, precisa ser usada com cuidado. A diferença entre remédio e veneno, como sempre, está na dose. No fim das contas, o café é muito mais do que uma simples bebida, é um ritual diário, um combustível da mente e até um companheiro emocional. Mas agora você já sabe, por trás do aroma existe química pura acontecendo dentro do cérebro. A dopamina entra em ação, os neurônios disparam e por alguns minutos o mundo parece um pouco mais acordado, mais nítido e mais produtivo. O segredo é a moderação e o respeito pelo próprio corpo. Então, da próxima vez que você olhar para sua xícara, lembra, você não está só bebendo café, você está acendendo um mini laboratório químico dentro do seu cérebro. E se você curtiu entender o lado científico do seu vício favorito, já deixa o like aí. Se inscreve no canal Prof. Capivaros e ativa o sininho para receber as notificações, continuar explorando o mundo da ciência com bom humor e curiosidade. Ah, e comenta aqui embaixo. Quantas xícaras de café você toma por dia? Nos vemos no próximo vídeo.